Perdi mais de 1000 euros num investimento. Neste momento ele está ali, parado, bloqueado. E, sinceramente, não sei quando é que vou voltar a ver esse dinheiro. Se vou voltar a ver esse dinheiro. Não recebo juros, não consigo sair antecipadamente e pode ser que nunca recupere todo o valor ou mesmo nada. Esta é a realidade. E quero falar sobre isto não porque é uma boa notícia, mas precisamente porque não é. Há uns meses eu falei aqui de uma plataforma no canal, a Vintage Energy, uma plataforma de crowdlending focada em energias renováveis, com retornos acima dos 15% ao ano. Mas agora deixa-me contar-te o que é que aconteceu. Por ordem, porque a sequência importa. A 5 de maio de 2026, o regulador financeiro alemão BaFin emite uma ordem a exigir que a Ventus pare imediatamente de aceitar fundos de investidores alemães e devolva o dinheiro. A 13 de maio, a Ventus enviou um e-mail aos seus investidores a dizer que os empréstimos alemães estão temporariamente indisponíveis e que estão em diálogo construtivo com as autoridades. A 25 de maio, o processo de pagamentos Paysare bloqueia os pagamentos de saída de contas da Ventus, incluindo as contas ligadas aos projetos de energia. De 19 de maio a 30 de maio, a fila de pedidos de Early Exit, ou seja, saída antecipada dos projetos, passa de 1,8 milhões de euros para 5,6 milhões, investidores a tentar sair sem conseguir. A 11 de junho, a Ventus envia um e-mail a todos os investidores a anunciar então uma reestruturação supervisionada por tribunal ao abrigo da lei da Estónia. Juros suspensos, early exit bloqueado, nenhum prazo vinculado para devolução do dinheiro. Há um plano de pagamento prometido até dia 10 de julho do próximo mês, ou seja, ainda temos de esperar algum tempo. Portanto, este é o cenário que nós temos hoje. Quando eu investi na Ventus, sabia que era um risco elevado, é normal. São plataformas com retorno muito elevado, logo o risco é muito maior. Retornos de 15% ao ano não existem sem um risco proporcional, ok? Quem te disser o contrário está enganado ou está a enganar-te. Sabia que era uma plataforma nova, que estava no mercado há pouco tempo, sabia que os projetos, apesar de serem verdadeiros, reais, físicos, existiam, centrais de biomassa, energia solar, eólica, por aí adiante. Sabia que a liquidez era limitada, sem um mercado secundário, ou seja, teria que esperar pelo early exit ou pelo final do contrato, e sair antes do prazo dependia de haver compradores para então comprar essas minhas posições. O que aconteceu foi um problema regulatório num país específico, neste caso na Alemanha, que desencadeou uma série de bloqueios em cadeia operacionais e bancários. Podia eu ter visto isto acontecer ou previsto que isto poderia acontecer? Honestamente, eu acho que não. Não há nenhum investidor de retalho com acesso às comunicações entre plataforma e regulador estrangeiro. Não há nenhum due diligence que um investidor individual consiga fazer para avaliar este tipo de estrutura jurídica de uma empresa registada na Estónia que cumpre ou não uma lei na Alemanha. O que eu sabia, isso eu sabia, é que havia risco e que aquele valor que eu coloquei lá, mais de 1000, coloquei 1000 euros, entretanto ganhei mais 300 euros, mais ou menos, em juro, era um dinheiro que eu estava disposto a perder, digamos assim, ou tinha essa capacidade, não precisava desse dinheiro para o dia seguinte ou num curto prazo. Quando falas de crowdlending ou peer-to-peer, com alguém que está a começar a investir, o foco vai quase sempre para o risco óbvio, que é o projeto específico falhar, o devedor não pagar. Mas há um outro risco, o que é mais difícil de ver e que pode ter um impacto muito maior, que é o risco da própria plataforma. Isto não é o risco de o projeto específico falhar, ok? É o risco da plataforma em si deixar de funcionar. Seja por razões operacionais, seja por razões bancárias, regulatórias, não interessa. Independentemente do valor dos seus ativos, tem por baixo. E é isso que está a acontecer aqui neste momento. É preciso dizer isto com clareza. Isto não é uma característica do crowdlending como classe de ativos. Existem plataformas que operam há anos, com track records sólidos, que pagam aos seus investidores consistentemente. Temos aqui no canal, por exemplo, a Maclear, onde nós temos o projeto dos 50 aos 1000 euros, também está aqui embaixo na descrição, podes ver, que está a decorrer, é um exemplo, até agora tudo limpo, sem qualquer problema. O risco continua a existir, não vai deixar de existir porque é outra plataforma, existe, é um risco, mas não é uniforme a todas as plataformas. O que aconteceu aqui há Ventus mostra que o que acontece quando o risco específico se materializa. E porque é que é tão importante diversificar, seja no que for, especialmente em peer-to-peer, não alocar tudo numa só plataforma, é tão importante quanto diversificar entre classes de ativos. Eu tenho este canal já faz há um bom tempo. Nunca me apresentei como alguém que só trazia boas notícias. Não vendo fórmulas infalíveis, não tenho segredos que o banco esconde, mas o que eu faço é mostrar o meu percurso com o bom e com o mau, incluindo este momento que estamos aqui a falar neste vídeo. A série, por exemplo, dos 50 aos 1000 euros,
existe exatamente por isto, para mostrar como é este processo na prática, com dinheiro meu, a fazer as coisas nos vídeos, a mostrar-te os momentos que pode haver defaults, os momentos em que pode não haver defaults, os momentos como este que nós estamos aqui a falar no vídeo, com resultados que correm bem e com consequências do que também pode correr mal. Perder mais de 1000 euros não é bom, não vou dizer que estou super feliz porque perdi 1000 euros, ou porque eventualmente vou perdê-los, vou ser direto sobre isso. Mas o dinheiro que coloquei na Ventos era dinheiro de risco. Eu sabia isso, eu tinha essa consciência. Aliás, eu digo isso nos vídeos. Não é um fundo de emergência. Não é dinheiro que está no meu fundo de emergência ou na minha poupança. Não era uma prestação que eu tinha para pagar da casa, que eu precisava desse valor, não é? Não era uma poupança que eu precisasse agora. Era dinheiro que eu tinha decidido expor ao risco e que poderia perdê-lo. E foi o que aconteceu. Faz parte do percurso. Não gosto de dizer isto de forma vazia. Detesto quando alguém perde dinheiro e a resposta é faz parte, aprende-se e segue-se em frente e está tudo bem. Como se fosse algo tão simples quanto isso. Não é. Mas neste caso específico foi o risco que eu aceitei. Mas há uma pergunta que se calhar estás a fazer e que é normal. Se eu vou continuar a investir em crowdlending. Não vou deixar de investir em crowdlending porque tive uma má experiência. Não vou deixar de ser investidor de todo porque tive uma má experiência. Vou continuar a investir. Não porque seja uma decisão fácil de tomar depois disto, porque tu perdes dinheiro e tu sentes, se calhar, num certo momento até que ei, o que é que eu fui fazer? Devia ter analisado melhor, devia ter ido mais a fundo. A verdade é que eu indo mais a fundo, também só encontrei notícias de agora realmente a expor este assunto e encontrar dados que realmente sustentam esta ideia deste problema, ok? Só agora é que, talvez se eu fosse fazer uma análise de eventos hoje, poderia ter encontrado estes problemas, cenários, whatever. Mas porque eu entendo que esta classe de ativos, o que é o seu risco, eu sei que está numa parte pequena do meu portfólio, ou seja, a maior parte do meu portfólio não é peer-to-peer, crowdlending, é uma parte que eu reservo para esta exposição. E depois tenho o resto dos meus ativos todos. Portanto, não é um ponto que me esteja a deixar tão alarmado quanto isso, porque a minha carteira é muito maior do que esta parte aqui que eu perdi. Portanto, consigo recuperar mais à frente e não estou tão preocupado, porque também não era dinheiro que eu iria precisar no curto prazo. Mas é claro que se ainda não subscreveste o canal, deixa aqui a tua subscrição, o teu gosto. O que eu faço é mostrar o bom e o mau. Portanto, é o que temos no mundo, é isto. São coisas boas, coisas más. Hoje trago uma notícia não muito boa. O que é que vai acontecer a Ventos agora? A realidade é que não tenho uma bola de cristal. Há uma call com investidores marcada, provavelmente agora que estás a ver este vídeo até já aconteceu. Há ativos que podem ser vendidos pela Ventos para então colmatar estes problemas. Pode correr melhor do que parece agora, ou pode demorar muito mais e o dinheiro pode ficar ali preso muito mais tempo, parado, sem juros, sem nada. Também se quiseres que eu continue realmente a acompanhar isto a fundo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu continuo a trazer mais notícias sobre isto. E o que é que fica para já é isto. Crowdlending e peer-to-peer têm o seu lugar num portfólio? Sim, tem. Eu acredito nisso. É o que é, isto não é um aconselhamento de investimentos, para mim faz sentido. Mas é um lugar que é definido com dinheiro que podes perder, tal como ações, ETFs, o que seja, com exposição ao que tens capacidade de absorver, o coraçãozinho também tem que conseguir aguentar, não como um substituto de absolutamente nada, não como uma estratégia principal, não com mais dinheiro do que o risco pode significar. Eu sei disso, apliquei isso, tu viste eu a aplicar isto, tu continuas a ver eu a aplicar isto aqui na carteira da comunidade, nos 50 a 1000 euros na McClear. Portanto, eu aplico isto. Há situações boas, como as que eu tenho mostrado até agora, e há situações más que acontecem. Entre tantas boas, aconteceu uma má, faz parte. Temos que absorver isto, ver se a estratégia precisa de mudar. Na minha opinião e daquilo que eu observei da minha estratégia, da minha carteira, não. Foi o que aconteceu. Foi um risco que eu assumi que poderia acontecer, aconteceu. E às vezes é assim.